Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Silva. Nós vamos falar de orientação a objetos utilizando Java. Nesse momento vamos ver como ler arquivos em Java. Vamos criar classes que irão abrir arquivos em Java, ler o seu conteúdo e apresentar ao usuário. Como parte do exercício desta aula, nós vamos ler um arquivo de movimento financeiro da Redcar. Esse arquivo ele se encontra no site da Redcar. É um arquivo de layout para interpretação dos arquivos da Redcar. E nós iremos ver como ler este arquivo. Para este exemplo, eu criei um projeto e chamei de arquivo Redcar. Dentro desse projeto, eu criei um pacote chamado br.com.marcelos.redcard. Após isto, eu criei uma classe ler arquivo, que é esta classe que apresento aqui. Nesta classe ler arquivo, eu criei um método chamado leitura. Ele é um método do tipo void, não há retorno. Eu vou percorrer o arquivo por inteiro e apresentá-lo na tela. Então vamos à explicação deste método. Dentro desse método, eu estou fazendo uma referência utilizando file para onde está o arquivo salvo no meu computador. Ele está salvo na pasta C, no drive C, na pasta sistema, e o nome dele é o NEFI test 1908.txt. Isso é um arquivo de transações de cartão de crédito de exemplo baixado do próprio site da operadora. Naturalmente, ele é um arquivo antigo, talvez hoje já exista algum outro mais novo. Após isso, eu estou utilizando o file header. Eu crio um header e eu utilizo de buffered header e passo para dentro do construtor do buffered header o meu file header criado acima. Depois eu vou percorrer todo o conteúdo do arquivo que está no buffer utilizando um loop while, e eu percorro da seguinte forma: enquanto BF, que é o meu buffered header, conter alguma linha para ser lida, ele vai percorrendo até a próxima linha. Aqui dentro eu estou fazendo a captura de cada linha e jogando para dentro de uma variável do tipo string chamada linha, poderia ser qualquer outro nome. E depois eu começo a fazer a interpretação conforme o layout para a interpretação do arquivo. Esse layout nós obtemos através do PDF de interpretação desse arquivo, também encontrado no próprio site da operadora. Se você verificar, aqui eu faço uma verificação perguntando se o conteúdo dos 3 primeiros caracteres de cada linha equivale a 0,30. Por que eu faço isso? Vamos olhar de que forma nós vamos interpretar esse arquivo da Redcar. Com o arquivo de layout em mãos, esse é um arquivo de extrato eletrônico, aqui é um arquivo de especificação técnica. Com o arquivo de layout
em mãos. Nós temos aqui na página 5 deste arquivo o que significa cada início de linha. Por exemplo, 0,30. O 0,30 me diz que eu estou na linha que equivale ao cabeçalho do arquivo. 0,32 equivale ao cabeçalho do solicitante. 0,34 equivalem às ordens de crédito. 0,35 ajustes net e desagendamento. 0,36 resumo antecipado de vendas. 0,37 totalizador de créditos. 0,38 ajustes a débito. 0,40 Serasa, identifica detalhes das consultas Serasa. 0,41 identifica detalhes das consultas AVS. Secure Code identifica detalhes das consultas Secure Code. 0,43 ajustes a crédito. 44 débitos pendentes. 45 débitos liquidados. 49 desagendamento das parcelas. 0,50 totalizador do solicitante. E a linha que começa com 0,52 equivale ao trailer do arquivo. O que fazemos? Nós abrimos esse arquivo no bloco de notas ou no editor que você preferir. Eu abro no Notepad++. Esse é o conteúdo do arquivo. É assim que se apresenta o arquivo de extrato que nós estamos utilizando para estudo. Então, no começo de cada linha, nós conseguimos saber qual é o tipo daquela linha. Nesse caso, a primeira linha é 0,30. Só vamos ter, se você ler de cima a baixo, você só vai ter uma 0,30 desse arquivo. É a primeira linha, é o cabeçalho do arquivo. E depois nós vamos ver como interpretar e ler cada pedaço desta primeira linha. Então, eu crio uma variável tipo, poderia ser qualquer outro nome, e jogo para dentro dela o conteúdo dos 3 primeiros caracteres de cada linha. Então, estou fazendo uma verificação se os 3 primeiros caracteres de cada linha, estou utilizando o ponto equals, e não 2 sinais iguais, estou utilizando o método equals, comparando string, e estou simplesmente apresentando. Se for 0,30, só quero que mostre por enquanto que é o cabeçalho do arquivo. Como é que eu sei que é o cabeçalho do arquivo? Daí eu preciso recorrer ao manual de interpretação, manual técnico, que me diz aqui na página 5 que se começa com 0,30 é o header do arquivo. Por enquanto, obrigado a todos que assistem a esta videoaula. Voltamos na próxima videoaula com a continuação da interpretação do arquivo.